delícia. Rapaz. É bem. Não mais. É taco. Dá vontade de esfregar na cara. Muito bom. Bom dia, família, diretamente aqui das ruas de Madrid. Hoje vamos dar um rolezão aí pela capital da Espanha, uma das maiores cidades da Europa. Vamos caminhar, bater perna e eu vou mostrar para vocês algumas das coisas que você pode fazer aqui em Madrid, na Espanha, né? Então vamos passar uma parte do roteiro turístico que a galera gosta de fazer aqui, conhecer parte das igrejas, monumentos, mas o melhor é bater perna e se perder pela cidade, né? É uma das coisas que eu gosto de fazer sempre que eu vou em cidade grande assim, é sair perdendo, andando sem rumo mesmo, e no caminho a gente vai desenrolando algumas coisas. E à medida que for passando, eu vou explicando para vocês e dando as diretrizes aí, inclusive os preços, tudo isso para você poder ir anotando e ajudar vocês com dicas para quando você vier para Madrid, para poder curtir direto essa cidade. Simbora? Antes da gente começar, vou só mostrar o hostel que eu tô ficando para vocês. Eu tô aqui no bairro de Lavapiés, que é relativamente perto aqui do centro, e pelo que eu pesquisei é um dos bairros mais baratos próximos do centro, onde você pode se hospedar. Esse aqui é o hostel que eu tô ficando, ó, Multi Lavapiés. Aí quando vai entrar, você chega aqui, bota sua senha, né, já entra. Aqui tem uma recepçãozinha, né, e ali pro fundo é o quarto, assim, é bem curto. Aqui tem uma senha, você coloca para entrar no quarto. Aí quando você entra, aqui tem, ó, 8 camas. Essa aqui é minha cama. Vou desligar aqui. Vou acender rapidão, só pra vocês terem uma noção. Ó. Tem um ar-condicionado ali também. Eu fico aqui, vou ficar fofinho. Aí quando eu vou embora, tem o armário aqui, onde eu guardo as coisas de valor, né? Deixa a chave. Aí depois eu posso fechar, que tem a tomada para carregar as coisas também, né? Onde eu carrego meus equipamentos. Desliga a luz, fecha a cortina e me vou. Nesse exato momento é verão aqui na Europa, né? Então alguns preços costumam subir mais. Eu paguei 25 euros nessa parte da alta temporada. Então talvez, se você procurar aí fora de temporada, pode ser que seja mais barato, coisa de 20 euros, não sei, né? Mas pesquisando ali foi um dos mais baratos que eu encontrei, que tinha alguma estrutura assim. Porque eu até vi outros que eram mais afastados, mas não era perto do metrô e parecia até um cativeiro, né? Então eu gostei dessa opção aqui mesmo, do Multi Lavapiés. E logo aqui à esquerda, ó, tem essa pracinha aqui. Ontem eu passei aqui, tava cheio de criança e mulheres usando a burca, né? Muçulmana. Muito porque esse bairro aqui, Lavapiés, pelo que eu tava pesquisando, ele é uma mistura. Ele é como se fosse um bairro de imigrante aqui. E é até um dos motivos porque ele é levemente mais barato do que os outros, né? Porque ele é o bairro que a galera foi se agregando aqui, assim, saca? Então ele é um bairro multicultural, né? Então você vai achar, por exemplo, restaurante indiano, comida senegalesa, marroquina, então tudo isso está misturado aqui no Lavapiés. Uma das partes legais é você ir adentrando nas ruas assim, tá vendo um pouco dessas sacadas aqui. Isso aqui era uma visão que eu tinha muito dessa Península Ibérica, vamos dizer assim, né? Essas varandas assim, acho que lembra um pouco também aquelas imagens que a gente viu no computador da Itália, de Nápoles, né? E agora tá bem cedinho, que acabou de começar o dia. As coisas estão começando a abrir. Nessa época do verão, o sol tá nascendo às 7 horas da manhã e tá se pondo lá para as 9h30 da noite. Então é um dia compridaço. Agora, por exemplo, é 9 horas da noite, você vê pouca gente na rua ainda, né? Não tá... Os comércios estão começando a abrir, então tem toda uma diretriz diferente do nosso horário comercial lá. Então a parte boa nessa época é que a gente tem muito tempo de luz, né? Pra gente que grava, a gente tem muito tempo pra gravar e muito tempo pra curtir o dia também. Isso é uma parte muito interessante, um dia compridaço. Esse nome de loja sugestivo aí.
Paulista. Parei pra tomar café aqui, né? Porque lá no rosto não tem café da manhã. Então a gente tem que fazer uma boquinha. Eu achei engraçado que lá dentro do restaurante já tem caça-níquel, parece de confiança. Um café com uma tostada, que deve ser um sanduíche, tipo um misto, alguma coisa assim. 3 euros. Café com churros, ou porras, seus sanduíches, tostada caseira. Pedi um café aqui, acho que ele vem naturalmente com leite. Eu achei que ia vir puro, né? Então, começamos a aprender. Se você pedir café, vai vir assim. Então, puro deve ser outro tipo. Aí aqui eu pedi uma tostada também. E essa tostada aqui eu posso colocar esse molho de tomate. Tem aqui o azeite também. E aí tá hecho o cafezinho da manhã. Y en un mes, pues claro, la pena diabética estaba todo estupendo. Luego también Ficou bom isso aqui, hein? E essa brincadeira aí, 5 euros, né? Pra tomar esse café da manhã com aquele molhinho de tomate. Só o café aí que ficou a desejar porque tinha leite, não porque o café tava ruim. Eu não gosto de café com leite, pra mim café tem que ser puro mesmo. Do lava-pés pra baixo, pensando assim na praça central da cidade. Aqui tá na parte mais baixa mesmo, então é descida. Se você não quiser pegar ladeira, você tem que ficar na parte mais alta da cidade, mas do outro lado lá, depois da Gran Via que eles falam. Mas no meu caso, eu tô pegando ladeira mesmo, caminhando, porque daqui uns dias eu vou ter que fazer algumas trilhas bem avançadas. E pra mim é importante então tá colocando o shape em dia, vamos dizer assim. Esses últimos dias eu não tive tempo de treinar adequadamente, então a gente vai treinando aqui enquanto a gente vai explorando a cidade. A fim de comprar uns DVD aí, ó, tudo 1 euro. Ó, tem um punhado de vinil aqui também. Tudo 1 euro. Igreja Cristiana China em Espanha. Olha que confusão, né? Primeiro que você já não imagina, né? Uma igreja cristã na China. Só que é uma igreja cristã chinesa na Espanha. Agora já tô entrando em outro bairro aqui. Esse aqui chama La Latina. Uma coisa que eu achei, aí tipo, é por não saber mesmo. Por ser verão europeu, alta temporada, eu achava que todos os lugares iam estar super cheios. Mas não, tipo assim, ontem eu tava andando e você vê que a galera fica concentrada naquela parte que tem mais loja lá, perto da Gran Via e tal. Depois você vai andando nas outras ruas assim, você vê que as coisas ficam bem mais calmas assim. Tipo, agora essa parte que eu tô passando, você não vê tanto turista assim. Na real também, o que você vai ver é muitas lojas fechadas, ó. Tá vendo aqui? Porque esse é um período de férias de todo mundo. Então tem muitas lojas dessas tradicionais que estão fechadas mesmo. Porque eles tiram férias, fecham, né? Eu tô até vendo algumas coisas aqui assim, a galera falando, ah, volta dia 20 de agosto e tal. Porque é isso, a galera fecha e o comércio fecha também. Aí o que fica aberto é mais aquelas coisas, vamos dizer assim, mais globais, tipo Starbucks, babá, Carrefour, essas coisas sempre vai ter, entendeu? Essas coisas que são mais gerais, mas aquele mercado, aquela coisinha mais local, a galera fecha e tira férias. Certinho. Acabei de achar essa fonte aqui. Será que sai água daqui? Qual a chance?
Não, só tome lixo. Algum dia foi uma fonte. A arte imita a vida ou a vida imita a arte? Andei, achei essa pracinha aqui, ó. Agora as cadeiras devem estar aí, mas de tarde deve rolar um furdunço aqui. E olha o visual, que irado aqui, ó. Mirador de Bailém. E essa igrejona que vocês estão vendo aí, Catedral de Santa Maria. Eu tava indo até pro outro rumo, mas agora eu pensei em dar uma volta nela. Porque pelo que eu vi aqui de cima, parece que tem tipo um jardim lá. Eu quero dar uma olhada, vamos ver o visual lá perto. E aí essa parte aí eu acho que já começa a ficar mais turística. Então a gente já deve ver mais multidão de gente. É o tuk-tuk turístico. A galera faz uns tours nesses tuk-tuk aí. Já vi alguns rodando a outra parte. Olha que da hora. Tá vendo essa muralha aqui? Aqui é uma muralha da época medieval ainda, né? Sobrou dela, né? Tava até lendo aqui, ó, falando que toda essa parte aqui era como era Madrid emuralhada, né? Ela tinha uma muralha aqui ao redor e claro que tiveram muitas ocupações ao longo dos anos, né? E parte dessa muralha aí é da época da ocupação islâmica. Tá aqui até falando o ano. Século IX, mandado pelo Emir Mohammed I. Primeiro Mohammed aí. Mohammed. Aqui embaixo tem um parque também, mas por algum motivo tá fechado. Não sei se é por causa da época. A galera fazendo um tour de Segway. Esse eu nunca tinha visto, não. E o patinete é clássico já. Acabei de sair aqui da paróquia de Santa Maria La Real de Almudena, que é essa catedral gigante que você vê aqui de longe, né? Esse ósculo tem uma estrutura muito boa. E a parte interessante é que aqui você entra, não é necessário pagar. Eles deixam uma caixa de doação, aí de bom tom, né? Você fazer uma doação, mas não precisa cobrar, né? Então cheguei e entrei, não precisei marcar nada antes. Foi interessante ver, os vitrais são bem bonitos assim. Então foi uma parte interessante aí de conhecer da cidade. E vou deixar também aí os horários, porque na parte quando tem missa é proibido entrar. Então é bom sempre saber os horários aí para vocês poderem entrar e conhecer ela por dentro. Se liga nessa porta aqui, ó. Toda essa arte aqui, ela é em alto relevo, ó. Pra você ter noção da minha mão, imagina o trampo que deu para fazer isso aqui.
Aí, ó, quando eu falo da quantidade de turista, é isso aqui que eu tava pensando, ó. Isso aqui que já é uma parte mais turística. Olha o tanto de gente, a fila pra entrar aí no Palácio Real de Madrid. Olha o tamanho dessa fila, moçada. Nessa outra parte aqui tem um mirante aqui, ó, pra galera ficar vendo um pouquinho desse lado de Madrid. E olha só, daqui já fica bem mais verde, tem uns parques ali pra cima, né? Então pra cá já tem uma parte mais com parque. Eu falar no calor que tá fazendo aqui, eu tô quase colando pra lá, só pra ver, só pra poder andar um pouco no mato. A cidade assim, vocês me conhecem, né? Vale lembrar que essa aqui é uma daquelas regiões que tem muito pickpocket, né? Então tem que ficar veaco. Ainda mais eu que tô aqui gravando, né? Fazendo coisa, vlogando. Eu tento sempre nunca estar perto de multidão, assim, né? Porque se eu dou uma panguada aqui, a pessoa me vê distraído, focado no take. Aí a mochila, ó. Então tem que ficar veaco. Principalmente se estiver sozinho, que nem eu. Olha o tanto de tuk-tuk agora parado aqui em frente, ó. Rapaz, eu tô no tuk-tuk. Aqui em frente tem um pouco de alguns jardins aqui. Jardins tá bonitos, bem cuidado aqui, né? Nessa parte. Dá pra descansar aqui, pegar uma sombra, porque o sol tá de matar. E uma das partes mais loucas, eu vejo a galera falando espanhol. Não tanto nessa parte aqui que tem muito mais turista, né? Mas quando eu vejo a galera falando espanhol e eu olho a arquitetura, eu associo com Buenos Aires, cara. Tipo, porque nessa parte de arquitetura, a cidade que é mais parecida assim, que eu passei mais tempo, foi Buenos Aires nesses últimos 7 anos, né? Ou seja, minha ficha ainda não caiu, que eu estou em outro continente. Aos poucos vai caindo, né? Várias vezes eu vi esse prédio aqui em cartões postais por aí, né? Às vezes eu vi alguma coisa de Madrid aleatoriamente assim, e aí aparecia esse prédio, que é a Casa Gallardo. Até onde eu sei, esse prédio hoje, ele é uma atração turística, mas é que tem um restaurante aí dentro, assim, mas não sei a parte da história dele não, né? Mas e aí, você já tinha visto esse prédio aí em algum cartão postal, algo do tipo? Comenta aí. Fazendo um calor da miséria aqui. Vou passar nesse chuveirinho aqui dos parques das crianças, ó. Olha isso. Ah, essa chuvinha boa. Esse parquinho aí tem um... Como é que é? Seria igual aqueles ventiladores que a gente tem em restaurante de quilo lá em Goiânia, talvez, né? Ó, nossa, que maravilha. Tava precisando disso. Calor demais a conta. 1 litro de água, 2 euros, garoto. 2 euros. Uma coisa interessante, sempre que comprar água aqui, eu já tinha visto isso no Reels. A tampinha ela fica colada, ela não sai. Proteger o meio ambiente, evitar lixo, né? Eu achei prático, fácil. Podia inventar uma dessa para pasta de dente. Já ia evitar metade das discussões que eu e Luna tem. Não, amor? Tô sozinho, mas não esqueço de você. Vou fazer uma petição aí para fazer uma pasta de dente com a tampinha assim. O que você acha? Se eu contar para vocês que isso aqui é um templo egípcio,
egípcio e que tem mais de 2000 anos de existência. Aí vocês perguntam, como que um templo com mais de 2000 anos de existência veio parar aqui no meio de Madrid? É uma história interessante. Meados dos anos 70, depois de construir uma barragem, uma hidrelétrica lá no Egito, o rio Nilo começou a ter vários problemas lá e começou a inundar algumas partes, né? Com essas inundações começou a ter risco de perder vários templos no Egito. E aí ocorreu, vamos dizer assim, uma atividade humanitária enorme para tentar salvar esses templos, né? E para salvar alguns templos, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que retirar o templo pedra por pedra e construir em outros lugares. Então era um trabalho gigantesco. E aí, quando eles conseguiram salvar vários templos lá no Egito, alguns países foram presenteados também com alguns templos que eles retiraram lá para salvar. E aqui é um desses templos. Não só a Espanha conseguiu um templo, mas Estados Unidos, Itália e Holanda, cada um conseguiu um templo. Então foram 4 templos aí que foram presenteados, né, pelo governo do Egito. E agora você imagina, para construir esse templo aqui, eles tiraram de lá pedra por pedra, pedra por pedra, e depois eles reconstruíram aqui, hoje, onde está Madrid. Então esse templo aqui ele tem mais de 2200 anos de antiguidade e foi colocado pedra por pedra, tudo de novo. E foi um processo demorado, porque pelo que eu estava vendo na história, eles tiveram que mandar primeiro para uma ilha e depois eles vieram para cá. Então demorou tipo assim vários anos, né? Foi um processo muito complicado, até porque você imagina os arqueólogos fazendo isso, né? Tendo que respeitar a ordem, tendo que ter cuidado para nada estragar, né? Mas está aqui. Olha aí, um templo egípcio no meio de Madrid. A entrada no templo é gratuita, mas para você entrar, você tem que fazer uma reserva no site do governo de Madrid. Você faz a reserva, marca o horário e aí você pode entrar. Então tem que chegar e ver os horários, né? Saindo de dentro do templo, cara, é muito louco imaginar tudo isso, pô, há tanto tempo atrás, né? As primeiras pedras aí foram construídas há 2200 anos. Cara, é uma loucura imaginar isso. E dentro do templo ele é maior do que você imagina, né? Tem até a parte do segundo piso, quando a gente vai entrando assim, que você vai vendo algumas dimensões reais, assim. Uma experiência bem bacana aí e de graça, então eu recomendo. Fome chamou, agora eu vou procurar um lugar para comer. Ah, passando aqui, tá falando que tem esses bar de tapas aí, né? Que é aquele costume. Vou mostrar um pouquinho dos menus para você aqui, ó. Menu aqui de 16 euros, entrada principal e tal. Aí eu não decidi o que eu quero. E o tapa, na verdade, ele é um acompanhamento, né? Então, para resumir aqui o que eu entendi da história, antigamente o povo ia beber, ficava bêbado demais, aí o povo começou a colocar uma obrigação. Isso muito antigamente mesmo, costume medieval aí quase, né? Então, para o povo não ficar bêbado, começou a ter essa obrigação de sempre que servir uma bebida, servir alguma comida, né? Então, o famoso tapa, um belisquinho ali. Você pode ver algo parecido, por exemplo, quando você vai na Argentina, você pede uma cerveja, mas a cerveja traz um amendoim. Só que aqui, os tapas são algumas coisas melhores, né? E aí, pelo que eu pesquisei, tem alguns bares que ainda fazem isso do jeito tradicional. E hoje em dia já tem outros que colocou o tapa, deu uma carinha turística assim, e você compra o tapa, né? Então não é o clássico ainda. Até o final desse vídeo eu vou procurar um bar de tapas real, eu vou pedir cerveja, vou pedir bebida, vamos ver o que eles vão servindo. Mas isso eu quero deixar mais para o final do dia. Agora eu tô com fome de outras coisas aqui, tô procurando, não sei ainda o que eu vou comer. Olha, fui vendido por essa propaganda aqui, ó. Olha essa pizza, se for desse jeito aí, pizza napolitana, 12 euros o pacote aqui. Acho que eu vou comer aqui, hein? Grosso napoletano. Essa aqui, ó, veio uma Estrela Damm. Primeira cerveja aí nas Europa. Primeira cerveja na Espanha. Simbora! Boa. Não é muito diferente das que a gente já tem, não. Chegou a pizza aqui, olha que maravilha, rapaz. Mas esse molho de tomate, velho,
Muito bom. Quando chegou eu até achei que era muito, ó, mas o garoto aqui tava com fome. Aí, ó, agora eu aprendi, ó. Café, um cafezinho sem leite. Aí vem o purinho que a gente gosta. Eu ainda tô pegando o jeito, né, e pensando se foi barato ou foi caro, né? 12 euros, aquela pizza gigante, uma cerveja e um café. Quem tá na Europa aí há um tempo diz pra mim, isso é preço médio, barato, muito caro. Porque se a gente for converter, tá fudido, né? Vai dar uns 70 reais, eu acho. Aí pra quem gosta de fazer turismo naqueles busão, tá aí, ó, tem esse aí. City, sim, sai. Na verdade tem vários, né? Esse aí já é outra empresa. Estamos agora aqui, ó, na Praça Espanha, bem na parte. A gente passou aqui, ó, Santa Maria, Palácio Real, no templo. E aí na volta eu vou passar por aqui, ó, pra gente passar aqui no sol e na Praça Maior na volta. Olha que da hora esse playground aqui, ó. De madeira. Nossa, tá, mas esse escorregador aqui deve dar uma adrenalina, né, criançada, rapaz? Não é aqueles escorregadorzinhos, não. Bonito até. Aí os pais ficam ali. Ah, e tem de novo os canos que jorram água ali do outro lado também. Só que tá desligado agora. Deve ser porque deve ligar mais na hora do calor intenso mesmo. Agora já deu uma sossegada. Aí se você quiser encher a garrafa d'água, tem esses bebedouros aqui, ó. Esse aqui já tem a água boa. Só pra vocês terem de referência, eu voltei para aquela parte, Palácio Real tá ali. Agora a gente vai andar por dentro dessa rua aqui, que já é uma zona bem turística mesmo. O auge aí. Vamos ver como é que é. A galera aí já uns cafezinhos, uma cerveja, pita um cigarro. E aqui aquela vista que a gente costuma ver nos filmes aí. Olha aqui, rola luta livre também. Direto do México. Trânsito de tuk-tuk. Esse tuk-tuk aí turístico é bem diferente daqueles lá na América Latina. Falta um pouquinho de cor aqui, né, nesse tuk-tuk. Chega nessa praça aqui, a gente vê esse teatro gigante. Teatro Real. Aí, várias apresentações ali, das cores, né? Dentro dessa praça. Saidinha do metrô aqui, ó. O metrô Ópera. Sai direto aqui. E quem não quiser caminhar, o que não vai faltar aqui, ó, pra galera é os patinetes da vida. Tome pombo. Aí tá bom ali a cachaça. As
lojinhas de souvenir. É caminho do Bellingham aqui, mas que tá na moda agora é Mbappé, né? Ó, Gavi, Griezmann, Bellingham. Ó, cadê o do Vinícius Júnior, família? Aí não dá, né? E para entrar agora na Praça Maior, a gente vai entrar aqui nos portais, ó. Olha que da hora essa aqui. Aqui, se eu não me engano, é o lugar mais turístico do Madrid. Essa praçona aí. A gente tem os prédios de todos os lados. E tome restaurante. Esse lugar também aqui é o paraíso dos golpistas aí. A galera fica tentando colocar aquelas pulseirinhas, mas você ficar com a pulseirinha 5 segundos, ela tá te cobrando. É um lugar bom pra olhar rapidão e depois vazar. E aí eu vou vazar por essa outra porta aqui, ó. Sair pelo outro lado pra gente continuar conhecendo aí a capital da Espanha. Ah, esse tuk-tuk aqui tem mais cor. Esse sim. E tome polícia. Mais um. O Teatro Caldeirão. Nossa caminhada segue aqui. Por mais ou menos 1,5 km daqui tem o Jardim Botânico. Olhei no mapa aqui agora, vou caminhar no sentido do Jardim Botânico e se tiver outras coisas mais interessantes a gente vai parando aí. Eita polícia! Rapaz! Ixi Maria, juntou 4 polícias aqui. O B.O. Viu mais? Mano, não para de vir polícia. Acho que aquele ali agora é SAMU na real. Sei lá o que passou ali. SAMU que chama, PR. Falar pra vocês, tem um medo que eu tenho aqui viajar no continente europeu que eu nunca tive na América Latina. Na América Latina a gente é acostumado a ter todo tipo de, sei lá, medo de sequestro, roubo, né, de latrocínio, dependendo de onde você tá. E um medo que eu comecei a viajar desde que eu falei assim, desde que eu comprei a passagem, eu falei assim, cara, é um lugar onde tem ataque terrorista, cara. Tipo assim, explodiu um metrô, tá ligado? Igual aconteceu aqui em Madrid, teve aqueles explodindo o metrô coordenado lá. Acho que foi 2006, se eu não me engano. Tipo assim, esse tipo de coisa, saca? Que você tem mais aqui na Europa, atentado terrorista, onde tem multidão de gente mesmo, assim. Que é algo que, tipo, pra mim é inimaginável. Eu nunca vou entrar num metrô lá em São Paulo pensando que pode acontecer. Claro que, tipo, acontece bem pouco, né? É uma frequência rara a ponto de você ficar noiado. Não tô falando que eu fico noiado, mas é a primeira vez que, tipo, eu passei numa multidão ali
Aí eu falei, meu irmão, acontece alguma coisa, explode uma bomba aqui. Saca, uma coisa que tipo, eu nunca tinha pensado. E loucura, né? Isso que esse pensamento novo. Tipo assim, eu não vou ter medo do cara vir enfiar a arma na minha cara, igual a gente poderia ter em São Paulo, ou Rio de Janeiro, ou qualquer cidade grande do Brasil em geral. Mas tem esse outro medo aqui, né? Então é interessante ver como é que o corpo reage, ver como é que a mente reage nessas situações adversas aí. Aí quando começou a juntar as polícias ali, que é tal de polícia, a primeira coisa que me veio na cabeça foi isso. Falei, caramba, será que desconfia que alguém achou tipo uma bomba, alguma coisa? Que loucura, né, velho? Bom, é isso, né? Cada continente vai ter seus estereótipos aí, vamos colocar aí, seus pequenos traumas que você tem que começar, não vou falar pensar, né? Porque acho que é muito difícil você se proteger. Mas, por exemplo, eu não me sinto bem em multidões, assim, saca? É uma coisa minha. Mas, naturalmente, eu que sou uma pessoa que gosto mais de interior, eu não gosto de multidão. Então, mesmo quando eu tô, sei lá, passando por um mercadão, uma feira muito grande, tá aquele multidãozão de gente, tipo lá em Goiânia, na Feira Hippie, assim, eu não curto, tá ligado? E essa aqui é a Calle de las Huertas. Ela, pelo que eu li no mapa aqui, ela já termina no Jardim Botânico. Ela é um pouco peatonal, mas tá passando alguns carros aqui também. É bem pouco, mas passou um mais cedo. A galera da entrega usa ela também pra passar. E é uma caminhadinha boa aqui. Parte boa que você vai aí, tem um pouquinho de árvore pra dar um pouquinho de verde. No vídeo que você vai chegando, parece que vão aumentando as árvores, né? Então aquele cheirinho de mijo básico de cidade que tá rolando também, né? Isso é de praxe. Olha só o que eu achei aqui, ó. É Paco. E essa história é interessante. Quem me contou foi a Lana. Esse aqui, gente, é uma estátua, né? Vocês estão vendo aí, uma estátua de cachorro. Mas por que tem uma estátua de cachorro? Basicamente, o que aconteceu? Lá em 1800 e bolinha, esse cachorro aqui, ele tava sempre de rolê por aqui. E aí um dia ele pediu comida pra alguém que era super famoso na época, que eu não vou lembrar, mas tem os nomes aqui na história, pra deixar o nome da pessoa aqui. E começou a andar. E essa pessoa gostou do cachorro, o cachorro começou a andar com essa pessoa, só que ele era cachorro de rua, ele ficava aqui assim, saca? E todo mundo gostava do cachorro, o cachorro foi pegando gosto. Depois de um tempo, o cachorro começou a frequentar as touradas, e aí ele já tava ficando famoso, porque ele era o cachorro da galera e tal. E frequentando as touradas, aí ele começou até a ganhar apelido, né? O cachorro que vai nas touradas e tal. Assim, começou a ficar bem famoso, começou a andar com gente aí famosa da época e tal. Foi ganhando fama. E lá nesses meados aí de 1800 estava tendo uma tourada, o cachorro na confusão pulou lá, ele acabou entrando no meio das pernas do cara, que era o toureiro na época, derrubou o cara ficou muito assustado, e os toureiros naquela época usavam tipo umas espadas, e ele, toureiro, ficou assustado com o cachorro ali, naquela loucura, e pá, matou o cachorro. Aí todo mundo ficou indignado, né, porque o cachorro era, vamos dizer assim, todo mundo gostava do cachorro, né, como não gostar de cachorro? E aí depois de um tempo, muitos anos, esse cachorro começou a aparecer em canções, em várias coisas assim, em relatos, né? E aí decidiram homenagear ele aqui. E agora tá aqui, a estátua do Paco, que é esse cachorro aqui, ó. Então, eu vi uma matéria que falou que ele foi o primeiro influencer da história de Madrid, porque isso é meados de 1800, né? A Lana já tinha me contado dessa estátua, mas eu nem tinha lembrado dela, na real. Tipo assim, tava andando de bobeira, ela apareceu. Aí eu parei ali, dei um Google na história e aprendi um pouco aí sobre a história do Paco. Aí, é a primeira vez que eu vejo uma estátua que eu tenho 100% de certeza que foi de alguém digno. Porque o cachorro a gente sabe, né? O cachorro sim é confiável, agora o homem... E aqui, ó, é o famoso Museu del Prado. Para quem gosta de arte, esse aqui é um dos maiores museus de arte da Europa, se não me engano. Gigante. A entrada dele custa 15 euros, tá? Quem quiser conhecer, fácil buscar informação dessa aí na internet. Mas hoje eu tô de rolê, né? Então só quero mostrar um pouquinho da fachada para vocês aqui. Para quem quiser e estiver interessado em arte, aparentemente todo mundo fala que isso aqui é um museu referência, né, nessa parte de arte aí.
E aqui desse outro lado, caminhando pra cá, nessa direção aqui, vai ter o Jardim Botânico de Madrid, que é o lugar que eu tô mais interessado em ver. Então a gente continua a nossa caminhada aí pra essa zona. Olha que já ficou bem mais verde, né? Nossa, e só de estar aqui no meio das árvores já melhorou aquele calorão que eu tava sentindo. Putz, tô vendo uma fila ali. Será que paga pra entrar no Jardim Botânico? Vamos lá. Vamos ver aqui. Você entra, você paga 4 euros, né? Você vai ganhar esse mapa aqui, que vai falar um pouco de como tá dividido. Tem esse ingresso. Isso aqui também dá direito a uma exposição que tá tendo lá no final do Jardim Botânico. O Jardim Botânico é paz no meio do caos da cidade. Olha aí, ó. Então, uma das zonas mais turísticas. Estou aqui na paz. Muito difícil ver um jardim botânico cheio assim. Muito difícil. Não lembro de nenhum que eu fui, a não ser que tá rolando um evento ou algo do tipo. Mas geralmente quando eu fui nos jardins botânicos cidade grande, Buenos Aires, Santiago, é sempre bom para dar uma acalmada. E o legal é que eu vou conhecendo outras plantas que nunca vi, então. Taxus bacataterro, África, Europa e Ásia. Olha essa casca dela, que bonita. Olha os cachos de uva de vinho aqui, ó. Tudo nessa parte de cima. Essa estrutura aqui. Você vai caminhando pra ver as uvas, ó. Essa aqui é a Garnacha Blanca. Saí da exposição, tinha 2 exposições fotográficas, assim, muito legais. Eu particularmente gosto de fotografia, né, então eu sou suspeito para falar. E a outra era de artes visuais, essa aí já tem que estar mais na vibe, assim, pra você pegar. É interessante ainda, mas, tipo, nesse momento da vida que eu tô aqui, acho que o meu olhar não tá calibrado ainda. Aí você pensa, acabou o dia? Não, ainda não. Saindo aqui agora do Jardim Botânico, a gente vai pro Parque do Retiro, que tá do outro lado aqui. Não é tão longe também. 15 minutinhos para 20 minutos andando, a gente já chega até lá. Então, nosso recorrido aí pro Madrid segue pra gente conhecer mais um lugar aí na cidade. E agora aqui, ó, vamos entrar no Parque do Retiro. Caída, tem várias portas. Esse é o novo parque aí. Esse aqui é maior do que os outros. Os outros acho que é mais pra praça do que parque, né? A galera aí tomando uma cerveja, pensando na vida, lendo um livro, pegando um sol. Eu já devo ter rodado uns 15 km hoje. Engraçado, eu tinha visto que aqui em Madrid você não pode tomar uma cerveja na rua. Dá uma multa violenta. Mas aqui no parque a galera tá com caixa térmica, tomando uma. Não sei se é vista grossa, não sei se é porque é verão, não sei se é porque parque não é considerado rua. Quem souber, diz aí. Ou simplesmente estão ignorando a lei. Ixi, rolando um aulão de zumba aí, ó. Parecendo aqueles da Paulista lá. Alô, Porto Seguro, Axé Moá, Barra Mares, tô à toa. Rapaz, parece Axé isso aí.
Sei, acho que você acha, é. Professor brasileiro, olha lá, dança da mãozinha. Passando do lado dos irrigadores para dar aquela refrescada. Eis que chegamos aqui agora no Palácio de Cristal. Vamos ver de frente ali. Ah, bonito, mas tá fechado. Só confusão aqui. Pessoal, aqui tudo vendo a fonte. Musiquinha de chilelê rolando. Patinete elétrico. Tudo junto e misturado. Esse que aqui também tem outro palácio, viu? Palácio Velázquez. Esse aqui, se eu não me engano, é museu de arte também. Chegando agora em outro clássico aqui de Madrid. Esse aqui chama Estanque Grande del Retiro, que é do parque. Uma represona aí onde a galera fica andando de barco. Lá no Brasil a gente tem pedalinha, aqui eles têm os barcos mesmo. Ó. O pato, parecido. O pato europeu não é muito diferente do nosso não, aparentemente. É, família, o parque é gigante. Quanto mais você olha, mais coisa aparece, assim. Toda hora você vai ver uma coisa. Pra você ter noção, agora são 8h30 da noite. Eu tenho mais ou menos 1 hora de luz. Então, vou voltar caminhando ainda. E vou tentar agora achar uma taberna para tomar uma cerveja e ver se eu consigo o tal dos tapas. Vamos ver se vai rolar ainda. Eu tenho que achar uma que seja tradicional, que não seja turística, vamos dizer assim, né? Porque as turísticas, pelo que eu tava vendo, agora tem muito golpezinho, assim. Você acha que vai ter tapas e na verdade o tapas é pago. Então, vamos tentar no olhômetro aqui para ver se eu consigo achar uma no caminho para casa. De onde que eu tô aqui até o hostel lá de Lava Pés, que eu tô hospedado, acho que vai dar mais ainda uns 40 minutos caminhando. Então acredito que vai ter muita coisa no caminho ainda. Olha as estátuas. Parque gigante, velho. Anda. Aqui pra correr deve ser bom pra caramba. Aí no caminho encontrei mais essa igreja aqui, ó, San Jerônimo. Dizendo no Google, ela é do século XVI. Gigante. Aqui, ó, Paróquia São Jerônimo El Real, Madrid. Ó, achei um aqui, ó, Taberna de La Daniela. Esse aqui tem cara que vai ter tapa. Vamos sentar e ver. Aí eu já pedi uma cervejinha aqui, ó, direto do balcão aí. Vamos ver se vai vir. Tô na expectativa. Será que eu errei? Será que eu acertei? Ó, chegou o primeiro aqui. Acho que isso aqui é grão de bico. Vamos comer. Aqui é piada pronta pra Lana, que fala pra Lana que eu não gosto muito de grão de bico, mas desse jeito aqui, com uns fiapinhos de carne, o tempero, pior que tá bom, viu? Foda é a peidação que grão de bico dá. Saúde. Vou continuar bebendo pra ver se rola de vir mais.
Tá boa. Chopão. Já pegar um vaso de água. Pedi uma segunda. Agora veio aqui um combinho de azeitona. Segundo round. Chama azeitona. Chama azeitona. Combinação com a cervejinha. Agora você imagina se fosse uns tapa de torresmo. Fosse tapa de dadinho de queijo coalho. Aí sim o Brasil tem que juntar isso aí, ó, trazer essa ideia. Imagina, tapa de dadinho de queijo coalho. Perfeito. Uma esfirrinha? Incrível. Pastelzinho de queijo, de carne. Junto já? Imagina se pastelzinho fosse tapa. Aí, ó a visão, pega a visão. Pode até aumentar o preço da cerveja um pouquinho, mas nem liga. Não cai de bobo, porque o importante é sentir que tá comendo de graça, independente se você tá pagando mais caro na cerveja. Eu não sei ao certo se eu escolhi bem, porque na real foi um tapa para cada cerveja, né? Então a cerveja custava R$3,50. Tipo assim, cerveja meio cara, porque era um chopão, deliciosa, mas achei meio puxado. Então não sei se valeu a pena no final nesse bar. Então tem que achar um bar que eles ficam servindo tapas o tempo inteiro, entendeu? Isso eu senti que tava meio regrado, assim. Cada cerveja um tapa, né? Então eu pensei em vou tomar cerveja devagarzinho, né, pra poder vir mais e tal. Mas não rolou não. Cada cerveja um tapa. Tem bar que eu sei que não é limitado, assim. Os caras continuam servindo tapa o tempo inteiro. Saiu lá na cozinha, eles mandam mais. É esses que eu tenho que achar. Mas hoje não vai dar já, porque ó, agora são 9h30 da noite. Finalmente anoiteceu. Eu tenho que pegar o rumo lá do meu rosto. E tome furdum, só o povo. Todo mundo aqui tomando uma, eu acho. Hasta que entendí que era muy canario y dije, Vibe universitária. Tô cuidado com isso mais não. O povo estaciona aqui justinho, ó. Colado nos lixos. É, família, por hoje é só. A gente rodou quase 20 km caminhando aqui pelas ruas de Madrid. Não peguei táxi, peguei metrô, peguei ônibus, nada. Tudo caminhando, gastando a sola do sapato. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui, se inscreve no canal e continua acompanhando a nossa saga aí pelo continente europeu. Tá só começando e no próximo episódio eu vou sair aqui de Madrid, vou viajar até uma cidade medieval que tá aqui pertinho. Até porque a gente quer conhecer mais o interior aí das coisas, né? Então, aquele abraço e tamo junto.